Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o direito médico e da saúde, porém vale lembrar que o direito médico é uma hiperespecialização da responsabilidade civil. E o tema que eu vou falar hoje, que eu vou abordar, é sobre a responsabilidade civil do médico, ok? Porém vale ressaltar uma coisa. Você sabia que 40% das ações contra ou a favor dos médicos e os profissionais na área de saúde, no que diz respeito à responsabilidade civil, seja objetiva e subjetiva, são julgadas improcedentes? E aí há um problema muito grande com relação a isso, é porque na hora da aquisitação, principalmente no momento em que o profissional precisa de uma defesa na área da saúde, é importante conhecer e saber de que maneira você vai abordar o tema aquisitação no que diz respeito à defesa desses profissionais. Por que eu estou falando isso? Porque, meus amigos, existe o que a doutrina chama, no que diz respeito à responsabilidade civil do médico. Eu estou falando da lesão, do dano provocado diretamente pelo médico, não pelos profissionais da área da saúde que não sejam os médicos. Mas vamos lá. No que diz respeito à responsabilidade civil, ao dano provocado pelo médico, a jurisprudência entende como as nomenclaturas do erro médico é o erro clínico, o erro médico e o erro do médico. Porém, vale lembrar que existe também o erro paramédico, que não são os erros, não é o dano provocado pelo médico. Esse dano não tem nada a ver com o médico. Esse é um dano provocado pelos profissionais da área da saúde, seja os enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta. Esse dano não tem nada a ver com o médico. E muitas vezes o médico ele está respondendo a este processo como se ele fosse responsável por esse dano. Existe também o erro extramédico, que é o erro da instituição que prestou o serviço, do setor de engenharia clínica, por exemplo, quando o médico estiver no procedimento cirúrgico, se houver uma intercorrência, houve a quebra de um equipamento, uma maca cirúrgica, uma mesa cirúrgica deu um problema, isso causou um dano àquele paciente, muitas ações são propostas contra o médico, contra a equipe cirúrgica, contra os profissionais da área de saúde. Só que a maioria dessas ações que são postuladas e geralmente militam nos tribunais, elas são no final julgadas improcedentes, porque há um erro crasso na hora da aquisitação. Então é importante mencionar que para cada caso existe uma especificidade. E vale lembrar o fato de haver o erro provocado pelo profissional médico, ao haver o erro ocasionado pelo profissional médico, vale lembrar que mesmo que, caso este profissional médico esqueça uma gaze, um objeto, um corpo estranho neste paciente, vale lembrar que não vale apenas pedir a inversão do ônus da prova. Você que está acusando, você tem a obrigatoriedade, por lei, de provar que houve negligência, imprudência ou imperícia por parte desse profissional. Não basta apenas você propor uma ação e você querer que o juiz obrigue o médico a oferecer a inversão do ônus da prova. Não. Ele não tem a obrigatoriedade de provar a você que ele contribuiu para o dano. Pelo contrário, é você que propõe a ação,
que tem a obrigatoriedade de provar que aquele profissional contribuiu de alguma maneira para ocasionar o dano. Então fique atento, porque muitas vezes você pode propor a ação e no final você responder o processo, porque muitas vezes você não terá condição, porque existe a hora da quesitação, existe algumas especificidades e o Código Civil brasileiro ele diz: o ônus de provar é de quem acusa. Então fique atento, porque não basta apenas de qualquer maneira você propor uma ação contra um desses profissionais de maneira aleatória. É importantíssimo você contratar um profissional que seja especialista no direito médico e da saúde devido a essas especificidades. Espero de alguma maneira ter contribuído com vocês.